junto ao inventário e inclusive até a habitação, a previdência social de forma tranquila. Havendo a negativa, justamente acho que compete ao judiciário, que o judiciário certamente definirá na situação de como for qualquer outra união do Estado, independente, né, se é uma união homoafetiva ou uma união entre pessoas de sexo diferente. Doutor Jair? Eu concordo. Então vamos a uma outra pergunta. Desejo fazer um inventário do meu falecido pai. Somos apenas 2 herdeiras maiores e me disseram que posso fazê-lo sem ir à justiça. Como proceder, já que não tenho dinheiro para as despesas que me informaram são significativas? E ainda acrescenta perguntando se tem que pagar imposto. Tranquilamente, tem que pagar imposto. Mas se ela não tem dinheiro para... ITBI. Pois é, se ela não tem dinheiro, esse inventário não vai dar. Pode interceder. Pode não ter. Até eu gostaria de uma situação corriqueira. Na verdade, a assistência judiciária gratuita, que ela é uma benesse da Lei 10.060 de 1950, né? Ela pode ser estendida assim aos atos extrajudiciais. Ela pode, sim, claro, se comprovada a carência, né? Eu tive até recentemente analisando alguns acordos no nosso Tribunal de Justiça, e para que seja entendido como uma pessoa carente, que ela não receba o valor superior a 5 salários mínimos, né? Então, a situação é essa, né? Ela pode ser isentada das custas do cartório extrajudicial. Agora, muitas vezes a gente sabe que os cartórios, eles não gostam de fazer esse tipo de serviço, né? Mas o ITBI não tem como escapar. Mas o imposto, não é o ITBI, é o ITCD. ITCD. Mas aí dependendo da taxa, ele pode ser isento. O valor da avaliação, do valor do imóvel. Aqui, doutor Carmona, eu concordo só complementando. Então, se eventualmente algum cartório, algum tabelionato, por qualquer razão, eu entendo que os tabelionatos fazem, desde que comprovadamente a pobreza, eles fazem. Mas se eles não fizerem, a senhora pode se valer do judiciário também. É uma opção que a senhora tem. O extrajudicial é quando não existe litígio, quando os herdeiros são maiores, tudo bem. Pelo que eu entendi aqui, a senhora completa esses requisitos necessários. A senhora tem esses requisitos necessários para fazer extrajudicial. Mas se tiver dúvida e fizer judicialmente, não se preocupe. Basta que a senhora peça a JG, assistência judiciária gratuita. A senhora é pessoa pobre, pode fazer, inclusive pode se valer da Defensoria Pública, no caso como esse, que não vai pagar. Agora, o imposto, esse imposto de transmissão, dependendo do valor que for avaliado pelo órgão público, a senhora vai ter que pagá-lo. Normalmente é 3%, algumas vezes já tentaram cobrar 7%, mas hoje, me parece, ficou definitivamente estabelecido em 3%. Então, isso aí não... A senhora pode fazer assim, como o doutor Carmona diz, extrajudicialmente, em qualquer tabelionato, tá? Prova que é pessoa pobre, que não tem recurso suficiente, e vai receber isso aí só vai pagar o imposto. Ou então recorra ao judiciário através da Defensoria Pública, ou peça a JG, assistência judiciária gratuita, que é de 1950, como o doutor Carmona falou, também não vai ter despesa nenhuma. Pode fazer sim, o que a senhora não pode é deixar de fazer. Eu vou dar um passinho além. Depois a doutora Luísa me complementa, se estiver errado, me corrija, por favor. Eu tenho a impressão que essas 2 herdeiras, elas terão que forçosamente ir para a justiça. Não. Por quê? Como eu disse. Por quê? Porque há uma questão aqui significativa, que eu acho que a banca não se deu conta ainda, por isso eu digo que eu fui mais além da pergunta, porque ela disse que tem que pagar imposto, ela disse que não tem dinheiro. Se não tem dinheiro para pagar imposto, não dá para fazer. Então, meus amigos, ela tem que arrumar o dinheiro. Se o falecido, digamos, tem recursos, tem uma conta no banco, por exemplo, ela poderá usar mediante um alvará de autorização judicial. E isso aí, cartório extrajudicial não dá alvará. Então, forçosamente, ela terá que direcionar para a justiça, pedir o alvará para as despesas de inventário, para poder pagar o imposto. Mas aqui, doutor, senão ela não vai ter como. Exatamente. Eu pensei nisso também. Mas se ela não tiver, por exemplo, se não tiver dinheiro em conta bancária, eventualmente alguma poupança que o falecido tenha deixado, ela vai ter um problema. Por quê? Porque a liberação do alvará dela, que às vezes assim que tem um imóvel, né? Não compra não diz nada, mas mas não diz nada. Mas de qualquer forma, a justiça tem entendido que para liberar alvará para venda, em épocas
que já vão longe, se liberava o alvará antes de tudo. Hoje não. Hoje tem que trazer a certidão negativa do município, do estado e da União. E para se conseguir essa certidão negativa, tem que estar o imposto de transmissão pago. Ora, se ela não vai conseguir vender o imóvel antes de pagar. Então, o que a senhora vai fazer é conseguir um empréstimo para pagar o imposto de transmissão, paga o imposto de transmissão, junta as 3 certidões, o município, estado e União, e pede de imediato a liberação do imóvel. Não precisa nem esperar sair formal de partilha, porque se sair o formal de partilha, a senhora não vai conseguir vender sem fazer o registro na matrícula, o registro formal na matrícula, não tinha propriedade. Então, junta as certidões negativas dos impostos, sem certidão negativa de dívida do município, do Estado da União, e requer, através do seu advogado, seja defensor público, seja seu advogado, a expedição do alvará judicial, para então a inventariante fazer a venda em nome das herdeiras, depois, evidente, aí vai prestar contas, partilhar com a sua irmã. Bom, doutor Luiz... Eu me permito, então, eu vou divergir de todos os 3 componentes da obra. Muito bem, vamos lá então. Vou divergir porque me parece que tem uma solução mais viável. Então, é isso que nós procuramos, uma solução para direcionar pessoas, olha, o caminho é esse. Eu já dei a minha opinião, eu acho que o judicial é o melhor caminho para essa pessoa. Primeiro, eu acho que até o extrajudicial. Da ideia. Eu acho que o extrajudicial, aquela questão que o doutor já levantou, se o cartório não quiser fazer, ou coisa, denuncia na corregedoria. Só um momentinho, não foi eu que levantei. Foi o doutor Felipe. Então, se o cartório é obrigado a fazer aquilo que a lei demanda. Se o cartório não quiser fazer, denuncia na corregedoria. Eu já tive caso, inclusive, o registro de imóveis não queria fazer registro de formal sem pagar a taxa. Fui lá na corregedoria, em 24 horas o oficial do registro registrou a partilha sem cobrar. Mas justiça, doutora Luiz, os cartórios não fazem isso. Os cartórios, via de regra, eles aceitam. Eu não estou dizendo que eles façam, mas se houver essa possibilidade, se houver essa possibilidade, denuncie. Bom, uma outra questão que pode... O ITBI só vai ser devido porque na transmissão causa-mortes, o ITBI, ITCDI, causa-mortes, causa-mortes e doação, ITCD. Isso, o ITBI, Imposto sobre Transação de Bens Imóveis. Bom, ele só é devido na causa-mortes quando ele é superior, se não me falha a memória, uma quantidade X de URC, que deve estar em torno de 110, 120 mil reais. Então, se o valor da avaliação for inferior a 120 mil reais, não vai incidir o imposto de transmissão. Então, esse problema exatamente. Bom, se incidir o imposto de transmissão e ela não tiver dinheiro, e se o falecido tem dinheiro em banco, ela pode fazer o seguinte, ela faz um inventário extrajudicial, partilha só o dinheiro, depois faz a sobrepartilha e com o dinheiro que ela recebeu da partilha, na sobrepartilha paga o ITBI. Resolvido o problema. Quebrou agora. Fazer 2 inventários em vez de um. Outra é uma sobrepartilha, só a continuação do primeiro. Não, só mentir, doutora Luiz. A sobrepartilha em tabelionato é feita de novo. Ela é feita em escritura pública, sim, é feita a sobrepartilha. Mas é a continuação do primeiro. Não é a continuação do primeiro. Mas são 2 escrituras diferenciadas. Mas a escritura de inventário e a escritura pública de sobrepartilha. Ele dá um nome de sobrepartilha, mas é um outro inventário. Não, mas o trabalho mesmo. Não, é simples. Mas para arrumar problema, o dinheiro, como é que ela vai pagar o ITBI se ela não sacar o dinheiro do banco? Meus amigos estão assistindo judicial, vai para a justiça, que é muito mais tranquilo. Nós temos que desobstruir a justiça. Eu também concordo. E até a questão assim, é interessante falar que esses valores de 120 mil reais significa um valor, né, significativo para um patrimônio. Se é um valor superior a 120 mil reais, não daria condição, então, para aquele requerente postular até o benefício da assistência judiciária gratuita, né? Vamos supor, tem um imóvel de 1 milhão, aí vai querer assistência judiciária gratuita. Não é por aí a situação, né? Não, mas ela pode, porque ela não tem, naquele momento, ela não tem recurso disponível, ela só vai ter depois que receber Pois mas aí muda o status, né, daquela questão da pobreza. Nós temos aí uma outra solução, digamos que ela não tenha dinheiro no banco e tem que pagar ITBI, o ITCDI, digamos. Ela pode efetuar a venda do imóvel, faz o inventário com a seção de direitos hereditários e no próprio inventário já passa o imóvel para o comprador. Bom, aí realmente então tu achou uma solução. Outra solução. Outra solução. Veja como o direito, então, tem um leque de opções. Não, pode fazer uma escritura pública. Ela pode, inclusive, veja bem, pode ela ir a tabelionato, já como a doutora Luiz falou, um cartório, tabelionato de notas, dentro de Porto Alegre, pode ir até no interior do estado e fazer uma sessão de direitos, uma escritura pública de sessão de direitos. Ela
cedendo aqueles direitos para uma pessoa, ou seja, ela está vendendo o imóvel. Só que ela não consegue. Depois, esse cidadão se habilita no inventário com a cessão de direito e já sai o formal de partilha em nome dele mesmo. Ou pede um alvará e já faz o registro em nome dele. A cessão de direito já faz dentro do próprio inventário. Claro, Já pode pois ser é o feito que eu estou dizendo, já vai para no mesmo dentro momento. do inventário. Não precisa fazer duas vezes a mesma coisa. Não, já vai para dentro do inventário. E ele Mas ao assume. mesmo tempo. Claro. Até porque a cessão de direitos ela não dá essa possibilidade de transmissão. O que ele faz? claro. Ele faz o inventário e dentro do inventário ele faz A cessão de direito vai dentro do inventário e o formal de partilha, mesmo ato. isso aí já sai em nome dele. Ou pede O uma vara em nome doutor tinha dele. falado que faz a sessão e depois... Não, mas aí eu entendi nós mal, temos uma interpretei mal. situação que Nós estamos vai incidir. encerrando o programa não, né? Mas tem mais um bloco, então já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural JHS Advogados Associados e Consultoria Empresarial. Dr. Jairo Hamilton dos Santos, Avenida Assis Brasil, 6.203, Conjunto 204 e 205. Fone 33 44 45 25. Asticom Assessoria Tributária e Contábil. Serviços contábeis em geral. Dr. Aloísio Martins, Doutora Ângela da Silva, Avenida Assis Brasil, 6.203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Carmona Advogados, Dr. Felipe Carmona, Avenida Protásio Alves, 3.504, Conjunto 605. Fone 33 34 25 75. Residencial Ibiza, junto à Morada do Vale, em Gravataí. Terrenos e casas prontas para morar. Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Telefone 34 96 68 55. Gravataí. Então estamos de volta, comunicando direito, com a presença do Dr. Jairo Hamilton dos Santos, Dr. Felipe Carmona à minha esquerda e à minha direita o Dr. Aloísio Martins. Continuando as perguntas, meu auxiliar agora de perguntas, as perguntas que vêm via a internet. como ele é jovem, entende de internet, trouxe até o iPad, O iPad. Então, por favor, leia o que ele disse aí. Na verdade, todas essas perguntas são remetidas através do nosso site, né, que é o www.comunicandodireito.com.br. Lá vão saber também nossos telespectadores um pouquinho dessa história da Confraria da Comunicação. Se fosse Bem Amigos, programa da Rede Globo, do Galvão Bueno, está Arnaldo César Coelho. Dá o nosso site de novo, Arnaldo. www.comunicandodireito.com.br. Lá tem uma foto deste nobre colega aqui, graciosamente, que está lá ilustrando a nossa foto no site. Então vamos lá, a pergunta aqui é do nosso telespectador, o Ari. Ele mora no bairro Parque Humaitá. Ele diz o seguinte: trabalha há 14 anos na mesma empresa, porém sem carteira assinada. Fui tentar um acordo com o patrão e para ele me botar para a rua. E o patrão disse o seguinte, que não existe acordo nessa situação, já que ele trabalha como autônomo e não tem direito a nada. Ele está perguntando, o que ele pode fazer para ver os direitos dele? Eu acho que o doutor Aloísio é o expert É a nessa... pessoa indicada para começar a discussão, né? exato. Porque realmente isso aí vai dar pano para mangas, porque eu também vou largar o meu pito aí. O fato do patrão dizer que ele não tem direito algum é Irrelevante. Isso verdade. é conceito próprio dele. Se ele trabalhar 14 anos, se estão presentes na relação os pressupostos do artigo 2º e 3º da CLT, aquele trabalho, a pessoalidade, a continuidade, etc. e tal, ele é empregado e aí tem direito a trabalhar durante todo esse período. E se o patrão não quis fazer esse acordo, o senhor pode pleitear, inclusive, a rescisão indireta, porque no momento que não houve o reconhecimento do vínculo, há um descumprimento com as obrigações do contrato. Ou seja, é obrigação do empregador anotar o contrato na CDPS. Né? Então, se o senhor quer sair da empresa, por seja lá qual o motivo for, o senhor entra postulando o vínculo e a rescisão indireta do contrato de trabalho. Eu acho que essa situação é bem típica, né, da relação de emprego aí, postular.
Não tem muito mais o que discutir. Ele trabalha 14 anos na mesma empresa, a não ser que seja um bico, né? Ele vai lá só de vez em quando, vai lá. E se ele trabalha há tanto tempo na empresa, exclusivamente para essa empresa, não tem como ser autônomo. A não ser Não que caracteriza. que o serviço prestado não esteja inserido nos fins normais da empresa. Ele depois- vai lá dar uma manutenção elétrica, na instalação elétrica da empresa, aquela coisa eventual. Ele tá dizendo que Tirar o trabalha lixo, 14 né? Às vezes, de anos. repente, né? Pode ser um carroceiro, de repente, né? Entendeu? Exatamente. Tirar o lixo. Trabalha há 14 anos na mesma empresa, ou seja, dentro da empresa, Sim, não é mas serviço ele eventual. tem que trabalhar nos fins normais da empresa, na atividade fim. fim. Mas isso aí, Ou na ó, atividade meio também. Ou atividade meio, mas desde que seja considerada exatamente. subordinação, Claro, continuidade, claro. pessoalidade. Então, que são os requisitos do artigo 3º. A questão, isso aí é só provar o vínculo de emprego, que me parece barbadíssima. Aliás, formar vínculo de emprego no seu trabalho é facílimo. Não tem Não vejo assim, acho que é a pior parte, né? Acho que é uma das provas mais difíceis. Eu, do meu ponto de ver, assim, modéstia, a parte trabalho bastante na Justiça do Trabalho, e vejo relação de emprego, o vínculo jurídico de emprego e salário por fora, e o dano moral, né? Que hoje está cada vez mais disseminado na Justiça do Trabalho, é um dos mais difíceis realmente de fazer a prova. Não concordo com o amigo, em todo caso, vamos parar por aqui mesmo, porque eu não sou trabalhista, respeito, né, o direito do trabalho, sei, mas há um certo exagero com relação à balancinha pendendo para o lado do empregado. Dr. Isso aí, Sostras, fora de dúvida, existe... Encerrando esse tem. assunto, eu compartilho com o Dr. Sossó, fazer hoje está diferente. Hoje, aquela concepção que se tinha antigamente de que entrou na sala de audiência, o empregador já estava condenado. Tinha que provar de joelhos que ele era inocente. Hoje não, hoje a coisa já... Não, até inclusive litigância de má-fé para empregado que postula a situação indevida é bastante corriqueira. não, é verdade. Mas houve litigância de má-fé do empregado. Houve O épocas empregado que é condenado a litigância de má-fé. Como é que ele vai pagar? O que ele vai pagar? Bom, às vezes Então, essa é a nós questão. temos um médico, às vezes temos advogado, às vezes temos situações muito típicas e às vezes até essa questão de relação de emprego, quanto mais alto o poder de discernimento, por exemplo, um médico, um diretor trabalha numa empresa, postula o vínculo de emprego. A Justiça do Trabalho ela não está cega a essas situações, que muitas vezes o cara ganha um salário de 50 mil reais, totalmente fora da realidade Bom, dos tu trouxe padrões. um exemplo para acabar comigo, né? Tá bom, então há uma outra pergunta. O seu Mário Eduardo Pinheiro esclarece que ouviu falar que qualquer cidadão pode dar voz de prisão em flagrante quando alguém estiver cometendo um crime. Pergunta se procede tal informação e o que acontece se tal fato efetivamente ocorrer na prática. Doutor Lira, eu nunca fiz isso e nem vou fazer, porque realmente eu da voz de prisão, o sujeito vai dizer, mas como? Quem é o senhor? Doutora Luísa, é verdade isso aí? É verdade, realmente a nossa legislação permite que qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão a um cidadão que estiver cometendo um delito. Eu nunca esqueço uma frase ouvida aos 30 anos de um professor de direito penal, quando ele estava nos ensinando isso. Ele dizia o seguinte: o policial tem o dever de dar voz de prisão ao delinquente que estiver cometendo um crime. E o cidadão do povo também pode dar voz de prisão se tiver coragem. Esse é o problema. Eu não tenho essa coragem.